Então, iniciando, pessoal, a nossa gravação, ok? Bom, então vamos lá. Agora você já tem acesso à minha tela, né? Vocês já estão vendo a minha tela. Então, nós paramos aqui na última aula, né? Nós paramos aqui quando eu começava a falar com vocês sobre o delineamento inteiramente casualizado, né? O DIC, né? Bom, esse delineamento inteiramente casualizado, delineamento, o próprio nome já fala, né? Delinear significa como eu vou distribuir os meus tratamentos, as minhas unidades experimentais. Ele parte do pressuposto, então, né, que toda variação que você encontrar, né, em uma unidade experimental, por causa de um tratamento, ele vai ser, então, decomposto em uma parte referente à média, que é uma média geral, a média que aquela planta, por exemplo, poderia, né, produzir, né, mais o efeito do tratamento, que vai fazer ela produzir um pouco mais, ou talvez um pouco menos, mais o efeito do erro experimental. Então, o DIC, ele é o modelo mais simples, que ele só leva em consideração esses efeitos aqui, tá certo? A média, o tratamento e o erro experimental, né? A média é um efeito fixo, ou seja, a média vai ser a mesma para todo mundo. O tratamento vai ser um efeito aleatório. O efeito aleatório é aquele que muda, ele vai ser mudado de acordo com o grupo que aquela, né, planta, por exemplo, cair em determinado tratamento. E o erro experimental, ele sempre é aleatório, né? A gente nunca sabe quando ele está ocorrendo ou não, né? Além disso, a gente já havia falado, né, o DIC representa a forma como eu vou distribuir, né, os tratamentos às unidades experimentais, e ele pressupõe uma coisa importante, que as unidades experimentais estejam sob condições homogêneas. Isso é muito importante, galera. O que ele está pressupondo? Que quando você vai aplicar, então, um tratamento, todas as suas unidades experimentais, elas são extremamente homogêneas, elas são muito parecidas entre elas. Não há diferença estatística tão gritante quanto essas unidades homogêneas, tá? Então, pessoal, entenda o seguinte, lá a gente vai lembrar, né, na aula passada, quando a gente brincou com a história da macieira, vamos só lembrar que lá, né, deixa eu lembrar rapidinho aqui, ó, a gente pegou um tratamento, né, nós aplicamos um tratamento, não foi? A macieiras, a ideia era aplicar, então, 3 tratamentos nas macieiras. Então, eu tinha a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3, a 4, a 5 e a 6. Cada parcela tinha 2 plantas, né? E a gente partiu do pressuposto que todas elas eram iguais, né? Todas elas tinham o mesmo tempo de vida dessas macieiras, eram da mesma cultivar, todas estavam sobre o mesmo solo, sobre as mesmas condições. Isso é dizer que é homogêneo, né? Aí a gente aplicou os tratamentos, né? Vocês vão lembrar, eram 3 tratamentos que a gente colocou, isso, lógico, uma visão hipotética da história, né? Fizemos, então, a distribuição ao acaso, lembre-se que a gente precisava de fazer ao acaso, né? Então, fizemos uma distribuição ao acaso aqui, nós sorteamos. Então, a primeira parcela aqui foi com o tratamento B, não é isso? Que era 2 kg de pó de rocha. A segunda parcela caiu o tratamento A, que era 2 kg de NPK. A terceira parcela era o tratamento C, com 4 kg de adubação orgânica. A parcela 4 era a repetição, lembra que nós tínhamos repetições, né? Aí caiu o tratamento A, né? O tratamento A, que é 2 kg de NPK, a parcela 5 caiu o tratamento C, que era 4 kg de adubação orgânica, e a parcela 6, que caiu o tratamento B, 2 kg de pó de rocha, né? Vocês vão lembrar disso? E aí nós tivemos, então, a produção, a produtividade dessas macieiras, e a gente fez essa coleta dessas macieiras. Isso é que a gente falou no finalzinho da aula passada, né? Pegamos os dados brutos, colocamos os dados brutos aqui, né, no quadro aqui, só para a gente lembrar, né? Então, tinha a parcela 1 com 8 quilos aqui, cada valor aqui representava quilos por planta, então 8 quilos de maçãs, a planta 2, 9 quilos de maçãs, e assim foi, né? A segunda parcela, a planta 1 tinha 15 quilos, a planta 2, 13, na terceira parcela nós fomos fazendo isso, quarta, quinta e sexta aí, né? E depois nós organizamos todos esses dados de acordo com os tratamentos, né? Então, o tratamento A, que foi, né, as plantas, né, todas as plantas. Alguém perguntou?
Não? Então, vamos lá. Todas as plantas aqui, né? O tratamento B e o tratamento C. Isso foi o que nós falamos no final da última aula, né? Só para a gente lembrar. Então, voltando àquela história que a gente falou lá, só um minutinho. Então, por isso que o DIC ele pressupõe que as unidades experimentais estejam sob condições homogêneas, que todas as plantas tenham a mesma produtividade, né? Quando é que a gente consegue, então, obter, normalmente, condições homogêneas? Quando eu estou trabalhando, principalmente, em lugares que eu tenho mais controle, né? Como, por exemplo, laboratório, estufas, casas de vegetações, são os locais onde eu tenho muito mais controle e eu consigo, então, fazer esse tipo de tratamento, né, mais fácil. Se eu faço a experimentação a campo, a gente não pode muito usar o DIC, né? Porque o DIC, a gente parte do pressuposto que está tudo homogêneo, e a campo nem sempre, né? Qual a garantia, por exemplo, de eu fazer parcelas, né, a campo, né? Lógico, esse exemplo meu é hipotético, mas qual a garantia, por exemplo, de fazer uma experimentação numa parcela lá, ou algumas parcelas lá a campo, e não tiver, por exemplo, uma mancha de solo, que vai dar maior produtividade, por exemplo, né? Então, por isso que a campo a gente sempre faz ele em outro delineamento que a gente vai ver nas próximas aulas aí para frente, que é em blocos, tá? Não é em DIC, não. Bom, quais são as vantagens do DIC? Ele não exige, né, o número de tratamentos e repetições, é uma grande vantagem. Você pode ter vários tratamentos, várias repetições aí, né? E é o que apresenta o maior valor para o número de graus de liberdade associado ao resíduo. Isso aí eu vou pedir que vocês aguardem um minutinho, daqui a pouquinho eu vou falar o que é esse maior valor para o número de graus de liberdade associado ao resíduo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? E como desvantagem, é difícil você ter essa homogeneidade né, durante todo o experimento, você conseguir, né, unidades experimentais totalmente homogêneas. E uma outra desvantagem é que todas as variações, né, exceto a de tratamentos, são consideradas variações que ocorrem ao acaso, né? E isso é um problema, porque pode acarretar uma estimativa muito alta por resíduo, e quando o resíduo é muito alto, ele aumenta a chance de você não rejeitar H0, né? Ou seja, ele aumenta a chance de você falar que a H0 é verdadeira, e a H0 é aquela hipótese onde todos os tratamentos são iguais. Muitas vezes um experimentador, né, um pesquisador, ele quer encontrar diferença entre os tratamentos. E se você, né, conclui que todos são iguais, não há diferença, tá? Bom, deixa eu só dar uma idazinha lá na sala virtual para a gente ver se tem alguém querendo entrar. Não tem não, né? Vamos continuar então. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, então, aplicar essa análise de variância do DIC àquele experimento das maçãs. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente repetir aquele quadro que a gente tinha feito lá, né? Na aula passada, aquele quadro nós tínhamos coletado todas as informações, colocamos aqui os 3 tratamentos e as 4 plantas por tratamento, indicando aqui como repetições, né? Então, o tratamento A com 2 kg de NPK, o tratamento B com 2 kg de pó de rocha e o tratamento C com 4 kg de adubação orgânica, está tudo aqui bonitinho, tá certo? E com os respectivos valores que foram obtidos naquele tratamento, naquele experimento que a gente fez, né? Bom, note que aqui também tem uma coisa chamada totais. Esse nada mais é do que a soma de cada um desses valores aqui, ó. Então, de 15 com mais 13, com mais 14, com mais 15, dá 57, e assim por diante. 8 mais 9 mais 7 vai dar 33, e a soma de todos os seres aqui dá 17, certo? Isso daqui a pouquinho vai ser muito importante para a gente. Bom, e aí, para aplicar, então, a análise de variância desses dados, o que a gente precisa de fazer? Bom, primeiro a gente precisa de lançar a hipótese. A hipótese, né, o lançamento da hipótese, a gente já viu isso nas últimas, né, nós falamos isso na última aula. O lançamento da hipótese, a gente parte do pressuposto que todo mundo é igual. Ou seja, não há diferença estatística entre esses tratamentos. Então, se partir que todos são iguais, eu estou dizendo que a média do tratamento A é igual à média do tratamento B, que é igual à média do tratamento C, ou seja, todo mundo é igual, né?
E a hipótese alternativa, a gente fala que é não H0, esse não H0 indicando que está acontecendo qualquer coisa, menos que todo mundo seja igual. Ah, professor, então não poderia colocar que a média de A é diferente de B, que é diferente de C? Não. Não, porque é o seguinte, esse aí seria apenas uma das respostas possíveis. Por exemplo, A pode ser igual a B e os dois podem ser igual a C, diferente de C, por exemplo. Pode acontecer de A ser igual a C e os dois serem diferentes de B. Pode acontecer de B ser igual a C e ser diferente de A. Ou pode acontecer que A, B e C são cada um completamente diferentes um do outro. Então, são várias respostas que eu tenho. Para eu não ficar elencando cada uma dessas respostas, eu resumo tudo em não H0. Ou seja, está acontecendo tudo, menos que essas hipóteses, desculpa, que essas médias sejam iguais. Tá bom? Feito isso, a gente precisa fazer, então, o quadro da análise de variância, que a gente chama de ANOVA, no caso aqui, ANOVA do DIC, né? A análise de variância é nada mais, desculpa, a ANOVA nada mais é que análise of variance em inglês, e aí ficou essa sigla ANOVA aí, tá? Como nós vamos fazer do DIC, o do DIC é o mais simples de todos, né? Então, o do DIC, ele vai sempre levar em consideração apenas tratamento e resíduo. O total vai ser a soma dos valores de tratamento e resíduo, tá? Então, aqui a gente tem a fonte de variação, que é tratamento, resíduo e total, né? Isso a gente tem. O que a gente vai fazer agora? Decompor a variância, decompor essa variação para saber o que está acontecendo. Então, nós vamos decompor a variação que é de tratamento, nós vamos decompor a variação que é de total, desculpa, de resíduo, né? E a soma, desculpa, pessoal, e a soma desses dois vai me dar o total. O grau de liberdade, o que é um grau de liberdade? Né? O grau de liberdade é o número de informações necessárias para que você conheça a média e a variância de uma população, tá certo? Isso é, em teoria, o que é um grau de liberdade. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: você precisa de conhecer sempre x menos 1, né, valores para você conhecer a média e a variância de uma população. Então, por exemplo, se eu quiser saber o grau de liberdade total, se eu vim cá e olhar quantas unidades experimentais eu tenho, nesse caso aqui, 12 unidades experimentais, né? Porque são 4 do tratamento A, 4 do tratamento B e 4 do tratamento C. Então, eu tenho 12 unidades experimentais. Só que aí eu preciso de 12 menos 1 informações. Então, 12 menos 1 dá 11. Então, meu grau de liberdade aqui vai ser 11. Significa que eu preciso de 11 informações, né? Ou 11 valores de unidades experimentais para se conhecer a média e a variância dessa população. O tratamento vai ser a mesma coisa. Quantos tratamentos eu tenho? Eu tenho 3 tratamentos. Só que o grau de liberdade vai ser o número de tratamentos menos 1. Então, vai ser 3 menos 1, 2 também. Eu preciso de apenas 2 tratamentos para conhecer a variância e o desvio padrão dessa população. Não preciso dos 3. E o resíduo sempre vai ser a diferença entre o total e o tratamento. Então, vai ser sempre a diferença de 11 menos 2 aqui, que vai ser 9. Tá certo? O resíduo sempre a gente vai obter ele por diferença de total e tratamento, tá? Então, repetindo, por que deu 11 aqui? Ora, deu 11 porque eu tenho 12 unidades experimentais e 12 menos 1 dá 11. E por que apareceu 2 aqui? 2 apareceu porque eu tenho 3 unidades, desculpa, 3 tratamentos, menos 1 dá 2, né? E resíduo é 11 menos 2 dá 9. O resíduo sempre vai ser obtido por diferença entre total e tratamento. Então, 11 menos 2, 9. E aí eu preciso calcular a soma de quadrados. Então, nós vamos calcular a soma de quadrados, né? Que é esse SQ aqui, ó, soma de quadrados total primeiro, depois nós vamos calcular a soma de quadrado de tratamento e depois soma de quadrado de resíduo ou do experimental. Bom, para a gente calcular a soma de quadrados totais, eu vou ter que pegar isso aqui, ó, o somatório dos y e j ao quadrado, menos o somatório de y e j eleva ao quadrado e divide por n. Vocês devem estar perguntando, professor, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada dessa fórmula. Eu vou falar para você assim, calma, que ela é muito mais fácil do que você possa imaginar, tá bom?
Eu preciso aqui mostrar para vocês, estatisticamente, como é que é feito. Mas ela é muito, na prática, é muito mais simples de fazer, né? Porque é o seguinte, olha o que ele está falando para você, ó. Ele está pedindo aqui, ó, some do i igual a 1, do j igual a 1, para cada um dos y que estão lá. Então, o que ele está falando? Olha, some o primeiro, que é o I11, que é da coluna 1, linha 1, né? Mas eleve ele ao quadrado. Então, eu vou pegar 15 ao quadrado mais. Aí eu passo para o segundo. Linha 1, coluna 2. 13 ao quadrado mais. Linha 1, coluna 3. 14 ao quadrado. Eu vou fazendo isso sucessivamente. Então, essa primeira parte aqui, o que a gente vai fazer é pegar cada um desses camaradinhos aqui, ó, elevar ele ao quadrado e somar. Então, vou pegar 15 ao quadrado, 8 ao quadrado, 4 ao quadrado, 13 ao quadrado, até o último aqui, que é 4 ao quadrado. Tá certo? Eu vou pegar, então, o quadrado de cada um deles, tá? Somar. E vou tirar dessa soma que eu fiz aqui, ó, a diferença da seguinte forma. Primeiro, eu vou pegar cada um deles, que é essa parte aqui, nessa segunda parte. Vou somar cada um deles sem elevar ao quadrado, a segunda parte, tá? Vou somar 15 mais 8, mais 4, mais 13, mais 9, mais 5, somar todos eles, né? Elevar esse resultado ao quadrado e depois eu vou dividir pelo número de unidades experimentais que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 12 unidades experimentais, eu vou dividir por 12. Então, na prática, eu vou somar 15 mais 8 mais 4, até o último aqui, ó, que é 4. Vou levar ao quadrado e vou dividir por 12, tá? Então, aquela fórmula maluca que a gente viu aqui, ela é muito simples, na verdade, né? Existe uma maneira muito fácil de eu fazer isso na calculadora, galera. Não sei se vocês já tiveram acesso à calculadora, mas essa calculadora aqui é a que eu tenho, que eu gosto de usar, tá? Você aperta aqui, ó, tem aqui um botãozinho chamado mod. Você aperta esse botãozinho mod aqui, aí vai aparecer para você 3 opções, né? 1, 2 e 3. Você aperta a opção 2, aí você vai colocar a calculadora no modo, né, estatístico. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai começar a inserir aqueles valores ali. De que forma? Você vem cá com 15, por exemplo, ó, 15, aperta 1 e 5, e aperta esse M que está acima dessa tecla vermelha aqui, ó, AC. M+. Você clica nele uma vez. Aí ele vai te dar um número 1 indicando que você entrou com o primeiro dado. Você precisa de fazer isso para cada um daqueles dados ali. Então, você pode vir depois e continuar lá, ó. 13M+, 14M+, opa, deixa eu só acertar aqui. 14M+, 15M+. Professor, tem que colocar todos o tratamento A primeiro, depois do B? Não, pode ser aleatório. 8M+, isso aqui não tem problema não. 9, 9 de novo. Toda vez que você apertar o número, você aperta o M+. 7, aí vem 4, 5, 4 novamente e 4 no final. Quando você apertar o último, você tem que lembrar de apertar o M+, também. Aí tem que aparecer aqui, ó, o número de unidades experimentais que você tem. No caso, 12, eu tenho 12 entradas de dados aqui. Feito isso, olha que interessante. Essa calculadora, ele já calcula esses valores para mim aqui. Eu não preciso ficar levando esse negócio ao quadrado. Basta eu fazer o seguinte. Basta eu apertar, então, Shift e o 1. Então, na hora que eu vou fazer de novo aqui para vocês, ó, eu aperto essa primeira tecla cá do alto aqui, ó, cá do lado esquerdo, Shift, e aperto o número 1. Quando eu fizer isso, ele vai te dar 3 opções. A primeira opção está lá assim, ó, somatório de x ao quadrado. É isso aqui, ó. É esses números aqui. Então, se eu apertar lá 1 de volta e dar igual, ele me dá 1163, que é exatamente o valor de todos esses, né, esses y aqui ao quadrado. A segunda parte, você pode obter ela de que forma? Você pode ir lá de novo no Shift, apertar o 1 novamente e apertar agora o 2. Aí, dá o igual. Ele vai te dar a soma desse valor aqui, ó, 15 mais 8 mais 4 mais 13, até o último ali, que é 4, que é 107.
Feito isso, o que você tem que fazer agora para você achar essa segunda parte? Elevar ao quadrado, aí tem a tecla de quadrado, e dividir pelo número de unidades experimentais, que nesse caso é 12, e aí divide por 12. Pronto, você vai achar 954,08 aí na calculadora também. Tá bom? Então, note que a calculadora te ajuda muito, você não precisa de fazer isso. Tá? E aí, precisou de usar a calculadora de novo, repete a operação. Tá certo? Bom, feito isso agora, basta só pegar essa diferença, 1.163 menos 954,08, você acha 208,92. Dica: nunca esse valor que você vai achar aqui no soma de quadrado total vai ser negativo, porque como é uma variância, é uma soma de quadrados, ele está elevado ao quadrado, sempre vai ser um número positivo. Então, nesse sentido, sempre essa segunda parte aqui vai ser menor do que a primeira parte. Sempre vai ser um número positivo. Se você encontrou um número negativo, é sinal que você fez alguma continha errada. Tá bom? Então, 208,92 vai ser o valor que a gente vai colocar lá no lugar de soma de quadrado total. Para fazer tratamento, a gente vai fazer da mesma forma. Como é que nós vamos fazer tratamento? Ora, para fazer soma de quadrado tratamento, eu vou pegar agora os tratamentos. Lembra daqueles totais que eu falei para você que daqui a pouquinho a gente utilizar? Então, é esses totais que nós vamos usar aqui, ó. Então, eu vou pegar lá, ele está pedindo para pegar, somar todos os somatórios de tratamento e levar ao quadrado, dividir por R. Bom, eu vou pegar, então, cada um daqueles valores lá, ó, 57, eu vou levar ao quadrado, mais 33, eu vou elevar ao quadrado, mais 17 elevado ao quadrado. Certo? É 57 ao quadrado, mais 33 ao quadrado, mais 17 ao quadrado. E eu preciso dividir esse R1 aqui ó, pela repetição. Cada um desses valores que vocês estão vendo aqui, tanto o 54, quanto o 33, quanto o 17, vieram da soma de 4 unidades. Né? Eu tive que somar o 15, o 13, o 14 e o 15, 4 unidades para obter 57. Então, você vai dividir pela mesma quantidade de número que você teve que somar para obter esses valores que estão aqui. E essa segunda parte, que a gente vai fazer negativo aqui, é exatamente a outra parte que estava lá. Ó. É a mesma coisa, vai dar o mesmo valor. 954,08. Esse aqui eu já sei o valor que ele dá. Então, ao fazer isso, ó, eu vou encontrar. E aí, aqui, pessoal, você não precisa usar calculadora, você não precisa de colocar memória no calculador, não. Aí você pode fazer direto, né? 57 ao quadrado, que é pouco número, né? 33 ao quadrado e 17 ao quadrado. Pronto, pega lá 4.627, divide por 4, você vai estar lá 1.156,75. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar 107, eleva ao quadrado, divide por 12, pronto, 954,08. De novo, esse valor sempre será menor que esse, tá certo? Se você está achando esse valor aqui maior do que o de cá, tem alguma coisa errada. E aí essa diferença dá 202,67. Uma outra coisa que vocês vão perceber também, pessoal, é o seguinte, sempre o valor de tratamentos vai ser menor do que total, sempre. Se o tratamento é maior do que total, alguma coisa você fez de errado, porque sempre tratamento, o valor que você encontrar em tratamento sempre vai ser menor do que o total. E lembra da história que o resíduo eu sempre acho ele por diferença? Nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos obter o resíduo por diferença, vai ser através da diferença entre total e tratamento. Então, eu vou pegar lá, ó, S que é total, deu 208,92, S que é tratamento, 202,67. Vou pegar a diferença, que é 6,25, pronto, vou inserir a diferença ali, ó, 6,25, né? O quadrado médio é a mesma história, só que no quadrado médio eu vou dividir cada uma dessas somas de quadrados pelos seus respectivos graus de liberdade. Então, por exemplo, quadrado médio de tratamento, como é que eu obtenho ele? Eu vou dividir 202,67 por 2. Aí eu acho 101,33. Quadrado médio de resíduo, como é que eu obtenho? 6,25 dividido por 9. Pronto, isso dá 0,69. Estamos acabando. Agora é o F calculado. O F calculado, então, eu vou pegar. Aí alguém deve estar perguntando assim, por que eu não faço o quadrado médio de total, então? Não precisa. Na verdade, o que a gente precisa é só de tratamento e resíduo aqui. Uma vez que eu tenho o resíduo,
eu perco, então, não preciso mais do total. Ah, mas então, para que eu achei o total? Ora, você precisa do total para você achar o resíduo, né? O resíduo é achar a diferença. Uma vez que você achou o resíduo, o total perde valor. E a gente fica só entre tratamento e resíduo. Para eu calcular o valor de F, da estatística F, a estatística F é uma estatística que utiliza-se variâncias, né? Uma razão entre as variâncias. O que a gente vai usar? Nós vamos usar, então, o tratamento, né? Desculpa, o quadrado médio de tratamento, que é 101,33, dividido pelo quadrado médio do resíduo, que é 0,69. Ao dividir um pelo outro, vocês vão achar 146,85, que é o nosso F calculado. E agora, com esse F calculado, eu vou comparar ele com o F tabelado. Esse F tabelado, a gente obtém ele através de duas coisas que a gente olha aqui. Um é o grau de liberdade de tratamento e o outro é o grau de liberdade do resíduo. Eu preciso desses dois indivíduos aqui. Para olhar numa tabela. Existe uma tabela, então, onde a gente vai olhar a partir desses dois valores que a gente tem aqui, de grau de liberdade de tratamento e grau de liberdade de resíduo. Bom, aí nós vamos aplicar isso a 5% de probabilidade. Na última aula a gente falou a respeito desses níveis de significância. 5% significa que você está trabalhando com um nível de confiança de 95%. Por isso nós estamos usando 5% aqui, né? Então, galera, vamos lá, não perca aqui, ó. Nós vamos pegar, então, o grau de liberdade de tratamento, que é 2, e grau de liberdade de resíduo, desculpa, grau de liberdade de resíduo, que é 9. Nós vamos olhar, então, 2 e 9. Nós vamos olhar 2 na coluna, então nós vamos olhar qual é a coluna 2 e 9 na linha, sempre, viu? O primeiro número que vem a gente olha na coluna, o segundo número na linha. Como é 2 e 9, então nós vamos olhar na segunda coluna a nona linha, que é 4,26. Esse 4,26 é um valor que está na tabela do teste F ao nível de 5%. E existe uma outra tabela, por exemplo, ao nível de 1%, existe essa tabela 10%, tá certo? Como a gente usa mais a de 5% e de 1%, na apostila de vocês, a apostila que está lá no Moodle, lá no cabeçalho, lá em cima, onde tem escrito planejamento, fórum, né? Lá tem a apostila, lá na página 152. Agora eu não lembro se é 152 ou 154. Se tem esse valor aqui de teste F aqui, com todas essas tabelas aí, tá certo? Lá na apostila tem tabelas de 1% e 5%, que são as que mais a gente utiliza, tá? Então, de posse desse valor 4,26, é que a gente vai comparar. Olha lá, o valor do F calculado foi 146,85. O valor do F tabelado, 4,26. Então, dá para ver que é muito maior o valor do F calculado em relação ao F tabelado, né? Muito maior, né? Então, F calculado muito maior que F tabelado. Se são maiores, eu rejeito a hipótese inicial. E ao rejeitar a hipótese inicial, eu estou tomando como verdadeira a hipótese alternativa. Ou seja, eu estou afirmando que esses tratamentos eles não são iguais, que existe pelo menos um dos tratamentos que difere dos demais pelo teste F aí a 5% de probabilidade, tá? Então, a única resposta que a gente conseguiu aqui foi desenvolver que eles não são iguais. Isso é muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, galera, aqui o nosso experimento já podia acabar a sua análise. Se depois disso tudo eu achasse que F calculado fosse menor que F tabelado, menor, tá? Não maior, menor aqui, ó. Eu ia concluir que eu não ia rejeitar a hipótese inicial. Não rejeitar a hipótese inicial significa que a minha hipótese inicial seria verdadeira. E aí eu ia partir do pressuposto, então, que todos os tratamentos são iguais, que eles dão os mesmos resultados iguais e que os valores que a gente está tendo aqui, diferenciados, são valores referentes ao erro experimental. Né? Aconteceram alguns erros experimentais, na verdade, nenhum daqueles adubações faz diferença, todos dão o mesmo resultado, mas mesmo assim, todos tiverem né, o mesmo valor médio de produção estatisticamente. Eles são diferentes numericamente, mas estão sobre a mesma região de estatística, tá bom? Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o F calculado foi maior que o F tabelado. Então, indica-se aqui que existe diferença estatística
entre esses tratamentos. Aí, o que a gente precisa de fazer, então? Toda vez que isso aqui, né, que rejeitar H0, ou seja, toda vez que o F calculado for maior que o F tabelado, nós precisamos, então, aplicar um teste. Eu só aplico o teste se rejeitar H0. Se não rejeitasse H0, a gente parava por aqui. Como rejeitou H0, eu preciso aplicar um teste para comparar essa média. Chama-se teste de comparações de média. Nós temos alguns aí, né, no mercado. Temos o Tukey, o Duncan, o Sheffer, Dunnett, Scott Knott, Student Newman Kills. Tem um punhado de testes aí, tá certo? Alguns são mais famosos, são mais usuais, como, por exemplo, o teste de Tukey. O teste de Tukey, talvez 60%, 70% dos trabalhos utiliza-se o teste de Tukey. Por fama, por ser mais fácil de aplicar, por ser algum que dá um resultado rigoroso. Então, se aplica o teste de Tukey, mas ele não é o único. E a gente vai ver nas próximas aulas que existem outros que a gente pode aplicar outros testes também. Tá bom? Bom, então, essas médias que a gente achou ali, ó, se eu dividir 57 por 4, vai dar 14,25. Se eu dividir 33 por 4, vai dar 8,25. Se eu dividir 17 por 4, vai dar 4,25. Então, o que acontece? Ele está concluindo para mim que esses camaradas ou esses tratamentos são diferentes. A gente precisa, então, passar para o próximo passo, que é aplicar um teste de Tukey aos dados, né? Antes da gente aplicar esse teste de Tukey aos dados, deixa eu dar um outro exemplo mais fácil, para aí sim a gente aplicar esse teste aqui, tá bom? Então, nós vamos dar só um pulo para uma outra apresentação aqui, só para vocês entenderem como que a gente aplica esse teste de Tukey aqui. Bom, esse aqui foi uma apresentação que eu fiz ano passado para os meninos, mas eles já tinham visto esse teste de Tukey em sala de aula, por isso que eu só fiz isso aqui para relembrar, tá? Só para vocês entenderem. Então, esse aqui é um exemplo que está lá naquela apostila que eu falei para vocês, né? A apostila da nossa aula. E ele fala o seguinte, que para comparar 4 variedades de milho, um agrônomo tomou 20 parcelas similares e distribuiu inteiramente ao acaso cada uma das 4 variedades em 5 parcelas experimentais. A partir dos dados experimentais fornecidos abaixo, ele quer saber: é possível concluir que existe diferença significativa entre essas variedades com relação à produtividade, utilizando níveis de 5% de significância? Bom, então vamos lá. O que ele está querendo fazer? O engenheiro agrônomo quer comparar essas 4 variedades de milho, ele foi lá, pegou elas, plantou, né, as 4 variedades de milho nas parcelas, e aí ele tinha 5 parcelas experimentais para cada um desses tratamentos. Então, o tratamento A, que era a variedade A, tinha 5 parcelas experimentais, a B também era 5 parcelas, C 5 parcelas, D 5 parcelas. Todas homogêneas, e aí ele quer saber o seguinte: tem alguma dessas variedades que é melhor do que a outra, que é mais produtiva do que a outra? Só isso que eu quero saber, certo? Bom, foi feito então um teste de Tukey. Desculpa, teste de Tukey não. Foi feito então, né, a nova do Dick. E na nova do Dick chegou a essa conclusão aqui, ó. Então não vou ficar. Agora vocês já sabem como é que faz uma nova do Dick. Se vocês tiverem dúvida, tem um videozinho lá explicando como eu cheguei nessa nova do Dick aqui. Depois vocês assistem lá. Tá no YouTube. Tem lá na nossa aulinha do Moodle. Eu coloquei lá o acesso ao link do vídeo. Vocês clicam lá, vocês vão achar essa aula no Moodle lá, tá certo? Que vão transferir vocês para o YouTube. Então, essa aqui foi a nova do Dick, né? Desse experimento. Note que aqui, olha, o grau de liberdade mudou tudo, né? Por que agora é 19? Ora, se você contar aqui, é 5 parcelas para A, 5 para B, 5 para C e 5 para D aqui nesse caso, né? Então, eu tenho 20 unidades experimentais, não é isso? Menos uma dá quanto? 19. Variedade. Por que deu 3? Ora, eu tenho 4 tipos de variedades de milho, menos um fica 3, do grau de liberdade. E o total vai ser 19 menos 3, que dá quanto? 16. O resíduo sempre é a diferença. Aí foi feito os cálculos da soma de quadrados, foi feito os cálculos dos quadrados médios, né? Então, a soma de quadrado, para fazer do jeitinho que vocês aprenderam, pegar cada um desses aqui, elevar ao quadrado e somar.
e depois, né, depois desse valor que você obter aqui, esse somatório, diminuir de quê? De cada um desses valores aqui sem elevar ao quadrado. Então, eu somo eles primeiro, depois eu elevo ao quadrado e divido esse valor todinho por 20. Agora vai ser 20, porque eu tenho 20 unidades experimentais e não 12, como no experimento anterior. Feito isso, achamos a soma de quadrados de total, depois eu faço a soma de quadrados de variedades, diminui um pelo outro, achei o resíduo, dividir a soma de quadrados pelos graus de liberdade aqui para obter os quadrados médios, e dividir os dois quadrados médios, variedade resídua, para achar o F calculado. Achei de 7,8. Né? 54,58 dividido por 7 dá 7,8. 7,8. O F tabelado, eu olhei na tabela, deu 3,24. F calculado maior que F tabelado e rejeito essa hipótese inicial. Se está rejeitando a hipótese inicial, está dizendo que essas variedades mínimas não são iguais. Estatisticamente, alguma delas é diferente. Aí eu tenho que aplicar o teste de Tukey. Como é que você aplica o teste de Tukey, então? Bom, vamos lá para vocês entenderem como é que é aplicado esse teste de Tukey. Todo teste eu tenho que lançar uma hipótese. Eu tinha lançado a hipótese do teste o teste F da nova, agora eu preciso lançar uma nova hipótese para o teste de Tukey. Para aplicar, então, o teste de Tukey, a gente lança a hipótese, e essa hipótese ela é lançada, ela é muito simples. Ela é sempre lançada da seguinte forma: MI é igual a MJ, ou MI é diferente de MJ. Ah, professor, mas ele tinha acabado de falar para a gente que não pode usar diferença, e agora você está usando diferença? Por quê? Bom, porque aqui sim eu posso usar diferença. Vamos lá. Para aplicar esses testes de comparações de médias, esses testes são aplicados entre duas médias. Então, entre média A com média B, depois entre média A com média C, depois a média A com a média D. Nós vamos comparar uma a uma, né? Então, média A com B, média A com C e média A com D. Depois eu vou pegar média B com C e média B com D, e por fim vou fazer C com D. Tá bom? Bom, como eu vou aplicar só duas médias, eu só tenho dois resultados possíveis. Ou eles são iguais, ou eles são diferentes. Não existe outros resultados. Então, por isso que aqui sim eu posso pôr média de uma, né? Vamos falar, uma média vai ser igual a outra, ou uma média vai ser diferente da outra. Tá bom? Antes de aplicar o teste, eu preciso calcular um valor mínimo, onde eu posso, até quando eu vou aceitar que esses caras são iguais, até quando eu vou aceitar que essas médias são diferentes. Então, esse valor mínimo que a gente faz é a diferença mínima significativa do Tukey. Ele é dado por essa fórmulazinha aí, essa fórmula um pouco esquisitinha, que é esse valor de delta, que é o delta de Tukey, que é igual a um valor de Q, esse valor de Q que a gente obtém da tabela, né, vezes a raiz quadrada do quadrado médio resíduo, dividido pela repetição, que no caso aqui foi 5. Então, para obter esse valor de Q aqui, ó, ele tem, né, esse valor de Q ele é dado por Q alfa I N2. O que é isso? Você não ficar preocupado com esses valores estranhos aqui, não. Isso aqui está lá na apostila. O valor de I vai ser quantos tratamentos eu tenho. No caso aqui, eu tenho 4 tratamentos, então meu I vai ser 4. O valor de N vai ser o grau de liberdade do resíduo, nesse caso, 16. Então, ó, de novo, o valor de Q é o quê? É o número de tratamentos, quantos tratamentos eu tenho, e o grau de liberdade do resíduo. Eu tenho 4 tratamentos e 16 graus de liberdade do resíduo. Cuidado para você não confundir isso com o da nova. O da nova eu pego esses dois aqui, ó, o grau de liberdade de variedade, o grau de tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Muita gente confunde. E no Tukey, ele não quer o grau de liberdade de tratamento, ele quer o número de tratamentos, 100 graus de liberdade. Então, feito isso, nós temos que ir lá na tabela do Tukey e olhar quanto que vale esse valor, 4 e 16. Né? Lembre-se que ela pediu a 5% de probabilidade, por isso nós vamos aplicar isso a 5%. Então, ó, 4 e 16, eu sempre vou olhar aqui, coluna 4, linha 16. Então, coluna 4, linha 16, está aqui, ó, 4,05. Então, 4,05 é o meu valor, né, que eu vou utilizar aqui, ó, no meu valor de Q. Ora,
Se eu já tenho o valor de quê? Que vale 4,05. Eu sei que o quadrado médio do resíduo é 7. É esse valor aqui, ó. O quadrado médio do resíduo é 7. E sei que o valor da repetição foi 5, né? Eu tenho 5 parcelas. Eu posso agora aplicar esse formulazinho, ó. 4,05 do valor de Q vezes raiz quadrada de 7, que é o quadrado médio do resíduo, por 5, que é a repetição. Eu acho 4,79, e aí agora eu achei o meu limite. Até onde eu vou aceitar que esses caras são iguais, até onde eu vou aceitar que esses caras, até onde esses caras vão ser diferentes. Bom, esse limite a gente chama ele de DMS, diferença mínima significativa. O que ele significa? Que é a diferença mínima que ele vai aceitar entre dois tratamentos. Se essa diferença for maior do que esse valor, eu vou rejeitar H0. Então, só para a gente conseguir aplicar, eu deixei aqui ó, o valor de 4,79, que foi o valor que nós achamos do delta, e agora eu vou classificar minhas médias em ordem decrescente. A primeira média que eu vou classificar em ordem decrescente vai ser a média D, ela é a maior de todas. Então, sempre vou colocar da maior para menor. Então, a média D, se eu pegar 155 e dividir por 5, aqui a média dá 31. A média B vai ser 27. A C, 26 e a A, 23. Lembre-se, galera, é a média, não é o somatório. Se fizer com somatório, dá errado. Tem que pegar a média aqui, ó, os valores médios aqui do tratamento D, o valor médio do tratamento C, do B e do A. Feito isso, a gente pode agora estabelecer contrastes 2 a 2. O primeiro contraste que eu vou testar é D e B, esses dois aqui, ó. Então, eu vou comparar aqui ó, o contraste D e o contraste B. O que é fazer um contraste? É diminuir um pelo outro e olhar a diferença, o que está dando. Como você colocou do menor para o maior, desculpa, do maior para o menor, toda essa diferença vai ser positiva, sem valor positivo. Então, ó, se eu pegar lá, ó, contraste entre D e B, eu vou pegar 31 menos 27. 31 menos 27 me dá 4. Só que o limite que eu aceito de diferença é né, 4,79. Se ele não atingir acima de 4,79, 4,79 ou mais, eu não rejeito a hipótese. Então, toda vez que o valor que eu tirar aqui da diferença entre dois contrastes, 31 menos 27, e der menor que o valor de delta, eu vou rejeitar a hipótese. Rejeitar a hipótese indica para mim o seguinte, olha, aliás, não rejeitar a hipótese, né? Foi menor, não rejeitar a hipótese. Não rejeitar a hipótese significa para mim que eles são o quê? Iguais. Então, se eles são iguais, eu estou dizendo que D e B são iguais, eu vou colocar a mesma letra para eles. Professor, mas como que 31 é igual a 27? Olha, meu filho, 31 não é igual a 27 nem na estatística e nem na matemática. Acontece que aqui é o seguinte, o que está acontecendo é, estatisticamente eles podem ser iguais, porque pode ter acontecido que B deveria ter tido o mesmo desempenho de D, ou o contrário, ou D deveria ter tido o mesmo desempenho de B, e isso aconteceu por causa do erro aleatório. Lembra que aquele erro que a gente não consegue controlar? Ocorreu o erro aleatório, eu não consegui controlar, e esses caras, então, deram valores diferentes, mas estatisticamente eles são iguais. Tá certo? Quem me prova isso? O próprio teste que eu acabei de falar, né? O teste de Tuque. Então, aqui, né, como eles deram iguais, agora eu vou fazer D com C. Média de D com média de C deu 31 menos 26, deu 5. 5 é maior que o valor de 4,79. Se ele é maior, aí eu rejeito a hipótese. Ao rejeitar a hipótese inicial, H0, eu fico com a alternativa, que é o quê? Que eles são diferentes. Então, C e D são diferentes. Eu vou colocar uma letra B aqui para C, indicando que C e D são diferentes. Eu até coloquei em verde aqui, você testar o D com A. O D valendo 31, o A valendo 23, isso aqui deu 8, e lógico que rejeitar H0. Por que é lógico? Ora,
Se 26, se já uma vez você colocou elas em ordem decrescente, se 26, que está muito perto de 31, já deu diferente, é lógico que 23, que está mais longe, vai dar diferente também. Então, por isso que você nem precisa de fazer. Toda vez que você rejeitar a hipótese, você passa para o de baixo. Agora eu vou comparar as médias de B com C e de B com A. Então, comparando médias de B com C, eu vou fazer 27 menos 26, vai dar 1 positivo. E o 1 é menor que o meu valor de delta, que é 4,79. Como ele é menor, não rejeita H0, eles são iguais. Então, estou afirmando que a média B e a média C são iguais. Eu não posso colocar um outro A aqui, porque se eu coloco um outro A aqui, eu falo que D é igual a C. E a gente acabou de concluir que D não era igual a C. Então, o que eu posso fazer é colocar um B ali, ó, para indicar que 27 e 26 também são estatisticamente iguais. E aí eu vou testar B com A. B com A dá 27 menos 23, dá 4, e eu também não rejeito H0, indicando que B e A também são iguais, então letra B para eles. Pronto, acabou a aplicação do meu teste. Então, eu consegui aplicar o teste todo, né? E aí, a conclusão que eu tenho é a seguinte. Bom, todas as médias que estiverem com a mesma letra são estatisticamente iguais, né? Ao nível de 5% de significância, tá? Então, se eu tivesse que indicar qual o melhor cultivar aqui de milho, eu ia indicar ou cultivar D, ou cultivar B, porque, embora esses dois deu valores diferentes, eles são estatisticamente iguais, né? A diferença está no experimental. Então, esses dois aqui são os mais indicados como os maiores produtividades. Tudo bem que B ainda está no grupo de C e de A ali, dos piorzinhos, mas é porque B está dentro da interseção, né? B é a interseção nesse caso. Toda vez que ele cai e repete letra entre eles, significa que esse valor ele é o valor intermediário, o valor de interseção. Por isso que deu esse valorzinho aqui diferente, tá bom? Então, galera, com essa mesma ideia, a gente aplica o teste de Turing lá nos nossos dados de maçã. Então, ó, tá aqui de novo, né, os dados de maçã, só para a gente entender. Nós estamos com a nova aqui, o resuminho da nova. Nós temos a hipótese que nós lançamos e as médias. Vamos lançar a hipótese, então. A hipótese é igual, a média I igual a média J do teste Turing, e a média I vai ser a diferente da média J se eles derem, né, estatisticamente maiores, né? E aí nós vamos calcular a diferença mínima significativa do Turing para esse experimento agora. Então, de novo, a formulazinha aí, que a gente já viu, né? Esse valor de Q aqui, você sabe que é tabelado. Esse quadrado médio do resíduo eu tenho, é 0,69. E o valor da repetição é quantas repetições eu tenho, que nesse caso foram 4. Então, o Q? Como é que nós vamos obter o Q mesmo? Vamos lembrar? É o número de tratamentos. Quantos tratamentos nós temos? 3. E graus de liberdade do resíduo, que é 9. Então, eu vou lá na tabela lá, 3 e 9, ao nível de 5%. Olhando na tabela, na coluna 3, na linha 9, eu tenho o valor de 3,95. Coluna 3, linha 9. 3,95, que vai ser o valor que nós vamos considerar aqui. O valor do quadrado médio do resíduo, a gente já viu que vale 0,69. E o valor da repetição, a gente já viu que vale 4, porque foram 4 plantas, né? Que a gente repetiu aí. Agora é só aplicar esses valores, ó. 3,95 no lugar de Q, 0,69 no lugar de quadrado médio resíduo e 4 no lugar de R. Feito isso, a gente acha o valor de delta, que é 1,64, que vai ser a minha diferença mínima significativa, vai ser aquele valor limite. E agora eu preciso classificar as médias. Só que note, essas médias já estão classificadas, né? A gente já está classificada. Média A, 14,25, média B, 8,25, média C, 4,25. Se não fosse, a gente teria que colocar elas em ordem decrescente, do maior para o menor. Como já está, não precisa mexer. Então, só para abrir um espaço aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse valor de 1,64, passei para cá, está aqui, e as médias classificadas aqui, né? Aí agora eu vou começar a estabelecer os contrastes, 2 a 2. O primeiro contraste que eu vou fazer é entre A e B.
Olha lá, entre A e B, deu 14,25 menos 8,25, deu 6. 6 é maior que o meu valor de delta. Então, rejeita H0. Rejeitar H0 indica que eles são diferentes. Eu tenho que colocar letras diferentes para eles. Então, eu coloquei um A para o tratamento A e um B do tratamento B, indicando que eles são diferentes. Vou fazer. Aí eu precisar de fazer A com C. Mas não precisa, assim, necessário não é. Por quê? B está muito mais próximo de A e já deu diferença. É lógico que C, que está mais longe, vai dar, porque lá, a diferença deles é 10, é muito maior, né? Então, nem precisa fazer esse verde aqui. Você já pode pular. Toda vez que rejeitar a hipótese, você já pode pular por debaixo e já testar ele. B com C. Então, testando B com C, lá, 8,25 com 4,25, isso deu 4. 4 também é maior que o valor de 1,64, que é o meu delta, eu rejeito H0, indicando que B e C são diferentes. Então, eu preciso colocar uma letra diferente para B e C. Eu coloco um C aqui. E aí, pessoal, já terminei. Então, média seguida de mesma letra não difere entre si, né? Na verdade, eu devia ter colocado aqui que médias seguidas de letras diferentes diferem entre si. Deixa eu até consertar isso aqui, para ficar mais bonitinho, né? Então, médias seguidas de, não mesma letra, agora eu posso colocar aqui de letras diferentes, né? Diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Então, indicando que eles são diferentes. Se eu tivesse, então, que indicar agora sim, estatisticamente provado, eu posso indicar o tratamento A, né, que acho que é com NPK, né, 2 kg de NPK, como o melhor tratamento para aplicar-se a macieiras, né, porque vai dar mais produtividade do que se eu estivesse aplicando, por exemplo, pó de rocha ou se eu estivesse aplicando uma adubação orgânica, tá bom? Note que esse resultado aqui deu muito mais bonitinho que o resultado do outro, né? O outro deu um pouco mais confuso, né? Desse resultado um pouco esquisito aqui, né? Mas esse resultado aqui é muito comum, tá, pessoal? É muito comum desses resultados com a mesma letra, indicando que, por exemplo, esses dois são iguais, os outros dois são né, estão também iguais aqui, ó, né? Existe um indivíduo aqui que está na interseção. Significa que o 27 é meio que o valor limite entre a diferença de o grupo melhor e o grupo pior. Né? Era para B ser ruim, mas ele ainda consegue ser bonzinho aqui, que ele está ainda no grupo dos bons. Tá bom? É a mesma coisa que fala assim, ó. Quem tirar 60 ou mais estatística é bom. De estatística passou. Quem tirar abaixo de 60 é ruim e não vai, né, conseguir passar na disciplina. Aí eu tenho um camarada que vai lá e tira 80. Pronto, é muito bom. Tem outro que tira 60. Ele está no limite. Ele ainda está nos bons. Mas eu posso dizer que o camarada que passou com 60 é tão bom quanto um cara que passou com 80? Não sei. Né? Mas, estatisticamente, aí pode acontecer, mas aí aconteceu o seguinte, teve erro aleatório, o menino, né, ele passou muito mal durante as provas, né, às vezes era um aluno que tinha dificuldade para assistir às aulas, e ele foi prejudicado não porque ele é ruim, é porque outras coisas que aconteceram e que prejudicou ele, mas ele é um menino muito bom. Infelizmente, ele passou com 60 nessa disciplina, mas se fosse uma outra situação, ele ia estar lá perto dos 80 também. É essa a ideia, tá bom? Quando tem essas letrinhas aqui iguais. Ok, pessoal? Eu deveria falar com vocês hoje do teste de Duncan, mas não vai dar tempo, porque o teste de Duncan ele leva um pouquinho mais de tempo para a gente falar. Então, a gente vai ficar só nesse aqui hoje. Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar? Um pouquinho complicado, Professor, né? Eu sei que vocês assustaram um pouquinho com o negócio aí, porque realmente não é muito fácil, não. eu posso fazer um teste aplicando igual das maçãs lá, aplicando todos os produtos, Pode, para ver assim pode. se vai surtir um resultado melhor do que aquele do NPK. Com outros produtos, pode. Aí você tem que fazer tudo de novo, né? Aí você teria que aplicar o experimento de novo, coletar as respostas de novo.
aí fazer o teste, desculpa, a nova, para descobrir se há diferença estatística ou não entre esses tratamentos. E aí, uma vez que você fez isso tudo, né, houve diferença, aí sim você pode aplicar o teste e aí concluir se houve diferença estatística ou não. Professor, se eu aceito H0, aí eu não preciso fazer o teste de Duck. De Tuque? Não, Tuck. não. Não vai precisar. Você só faz o teste de Tuque se rejeitou H0. Se não rejeitou H0, você não faz o teste de Tuque. Certinho? Mais alguma pergunta, galera? Fique à vontade, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Então, pessoal, bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, graças a Deus, a gente para por aqui. Aqueles que às vezes estão com vergonha de perguntar na frente dos coleguinhas, se quiser perguntar depois para mim, né, lá no WhatsApp, a gente pode conversar tranquilamente, tá? Fique à vontade. Nós estamos lá para tirar as dúvidas. Só respeitar aqueles horários lá, né? Que eu falei lá, das 7h30 até as 17h30. Mas estamos lá, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem não tem mais nenhuma dúvida, vamos parar por aqui. Eu já dei um print na presença de vocês aqui, porque hoje eu estou com um pouquinho de pressa para eu participar da reunião. Então, eu já vou colocar a presença de vocês baseado no print que eu tirei aqui, tá bom? Valeu, Jefferson. Se não tem mais dúvida, ficamos por aqui. Até mais, Jamile. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Falou, professor. Obrigado. Eu que agradeço.